A pauta ESG se tornou protagonista não só nas discussões, como também e principalmente nas ações, na sociedade e principalmente nas empresas. No Rumo Certo de hoje vamos tratar sobre a pauta, a agenda ESG, com foco no S, de social. Seja muito bem-vindo ao Rumo Certo, seja muito bem-vinda. Hoje uma edição especial e presencial aqui no estúdio do canal Empreender. E eu digo especial também porque temos a honra de receber o senhor Wolf Koss, presidente e fundador do Instituto Olga Koss. Senhor Wolf, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco do S no ambiente de trabalho, que trata de inclusão no ambiente de trabalho. Ótimo. Antes da gente entrar na conversa propriamente, queria conhecer e que o pessoal conhecesse um pouquinho mais da sua trajetória enquanto empresário e do Instituto Olga Koss, para que depois a gente entre na conversa propriamente. Sou um homem de 72 anos, branco, calvo, tenho bigode, uso óculos, estou vestindo um terno, um blazer preto, uma camisa branca, uma calça cinza, um óculos azul, e meus netos dizem que eu sou bonito quando eu dou presente. Fora isso, nós fundamos o Instituto há 17 anos atrás, com o objetivo de fazer inclusão com pessoas com deficiência. Começamos atendendo 2 turmas de 9 pessoas, e fomos crescendo o Instituto e evoluindo. Fizemos 17 anos, depois de 2 anos do Instituto, esse ano nós estamos comemorando o único concurso público, e esse concurso foi 15 de março, nós vamos fazer um summit a respeito disso. Foi o único concurso público adaptado para pessoas com síndrome de Down, junto com o Cresce São Paulo. Hoje se completa 15 anos e as pessoas que foram admitidas nesse concurso continuam no Cresce trabalhando e evoluindo em sua carreira, o que é motivo de orgulho para a gente. O Instituto nasceu na área cultural com artes plásticas, porque o objetivo e o nosso entendimento da época era: se a pessoa consegue se expressar e expressar seus sentimentos através da arte, ela consegue vencer o obstáculo de comunicação e se inclui socialmente, porque a maior dificuldade da pessoa com deficiência é a comunicação. Não só da pessoa com deficiência, de todas as pessoas, eu acho que a comunicação. E aí fomos crescendo, fizemos um concurso público e na adaptação dessa meninada que entrou no concurso, nós vimos que eles se sentiam inseguros no ambiente de trabalho. E aí começamos a promover artes marciais, karatê e taekwondo, para dar segurança às pessoas com deficiência. Hoje nós somos notórios saber de esporte participativo em karatê e taekwondo e representamos na Casa Brasil a Prefeitura de São Paulo, no Chile, na Paralimpíada, com apresentações desses jovens que tem uma menina, é a primeira mulher faixa preta em taekwondo reconhecida pela Federação de Taekwondo Brasileira. Isso nos enche muito de orgulho, Hoje nós atendemos 6.500 pessoas em São Paulo, participantes. Abrimos Brasília, já começamos com oficinas de karatê e taekwondo na APAI, Amparo e Pestalozzi. As oficinas já estão andando. Estamos inaugurando em montagem a nossa sede aqui em Brasília e expandimos para o Rio de Janeiro também.
Já temos em março a primeira corrida de inclusão no Rio de Janeiro. Ótimo. Bom, olha, eu costumo dizer no final do programa, quando agradeço ao entrevistado, do quanto a gente aprende, quanto aprendeu com aquela conversa. Mas eu preciso dizer no início hoje, com a sua apresentação memorável e descritiva, e a gente precisa adotar isso em todas as nossas apresentações, né? Que ela remete exclusivamente e de forma louvável à inclusão. Então a gente já começou esse programa com uma lição já, aprendendo. Mas para além disso, qual é o cenário que a gente tem no Brasil, que o Instituto inclusive enxerga como demanda que a gente precisa trabalhar da inclusão e remetendo, trazendo aqui para o nosso foco nos negócios, nas empresas. A gente é um país inclusivo, não é ainda de todo, é claro, mas por onde a gente, em que pé a gente está? Olha, eu diria que o Brasil hoje está começando a se preparar para fazer inclusão. E se preparar para fazer inclusão é muito mais do que uma necessidade, muito mais do que uma vontade, mas sim uma necessidade. Existe um passaporte criado pela Comunidade Europeia que vai entrar em vigor, que é o passaporte ESG. O que é esse passaporte? Esse passaporte vai medir as boas práticas de governança, sociais e ambientais. E aí, se a gente for analisar direitinho, as governanças corporativas, elas são feitas através de autodeclaração, que são balanços e auditorias. O ambiental também, até hoje, é feita por autodeclaração. E o social? O social é um tema muito mais volátil, né? Então, você pode fazer um crédito de carbono porque você vai dizer assim, eu não vou emitir gases na natureza e você tem como medir. Mas você não pode, hoje, emitir um crédito social porque se minha empresa socialmente não é ética, eu posso comprar um crédito para compensar minha falta de ética. Então, isso é uma discussão que está havendo muito hoje nas empresas. E aí, a minha pergunta é a seguinte, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né? E quando a gente fala Lei Brasileira de Inclusão, a gente não está falando só do deficiente físico ou do deficiente intelectual. Não é só da pessoa com deficiência física e da deficiência intelectual. A grande pergunta que nós temos que fazer é assim, nós empresários fazemos inclusão ou nós fazemos marketing de causa? Essa é a grande diferença. E aí, pensando nisso e com a nossa experiência na área de inclusão, a gente fez já 2 anos e meio atrás a seguinte pergunta: como é que você faz para incluir uma pessoa preta, gorda, idosa, com deficiência intelectual, deficiência física, cego, surdo, minoria, quer religiosa, quer de povos originários, LGBTQIA+, diversidade sexual e de gênero, e invulnerabilidade social, dentro do ambiente de trabalho. Essa é a grande questão e o grande ovo de Colombo. E aí nós começamos a pesquisar com os nossos doutores, e nós temos um departamento científico, com os nossos doutores e com os nossos mestres, e com várias universidades, e chegamos à conclusão que existem 5 variáveis para você incluir. A primeira é arquitetônica. Como é que um cego, um cadeirante, ele chega até aqui?
E quando a gente fala em arquitetura, a gente não fala arquitetura só do ambiente, a gente fala da arquitetura geral, de acesso, como a pessoa chega aqui e como ela sai daqui. Não adianta você ter toda a tua sede aqui adaptada para uma pessoa com deficiência e você não ter um acesso factível para a pessoa. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é atitude. Né? Como é que você tem... É a variável atitudinal. Como é que você recebe essa pessoa? Quais os parâmetros que você tem de acolhimento? Né? Então, nós que somos nômades, né, vivemos em vários lugares, a nossa adaptação é feita através do acolhimento em que o grupo nos recebe. Imagine você pegar uma pessoa sem um convívio social do teu ambiente de trabalho e botar ela para trabalhar. Ela sai, porque se ela não for acolhida, se ela não poder participar, se ela não for convidado a ir à festa e a dançar na festa, ela não é acolhida. A outra variável é a comunicacional. Como é que eu falo isso de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora e de fora para dentro? Quando eu falo de dentro para fora, de fora para dentro, de baixo para cima, eu estou falando em ouvir as pessoas. Né? Aí como é que eu transformo essas três variáveis para transformar isso numa coisa natural? Sim. Através de uma metodologia. Sim. Isso que precisamos aplicar mais nas empresas. A gente não... Mas está em que nível nesse sentido? É você fazer isso ser natural, porque na hora que você tem uma metodologia de acolhimento através de palestra, através de convívio, através de atividades coletivas, você cria uma metodologia em que faz a pessoa enxergar não a cor, não a deficiência, mas o ser humano que a pessoa é e aquilo que ela agrega no ambiente de trabalho. E aí o gestor precisa criar programa para essa pessoa que entrou aqui numa função de back-office possa chegar a ser o presidente da empresa. Então, são 5 variáveis para incluir: arquitetônica, atitudinal, comunicacional, metodológica e programática. Uma vez feito isso, nós botamos isso numa escala binária. É sim ou não. Então não adianta você chegar assim, eu tenho acessibilidade, só que a minha pia, para um cadeirante, ela está mais alta, então você não tem acessibilidade. Sim, Eu só tenho um probleminha na minha acessibilidade. A minha rampa tem 75 graus, a cadeira de roda não sobe, então você não tem acessibilidade, né? Eu sou um cara inclusivo, mas eu tenho um problema, que tem um cara muito gordo, eu não tenho cadeira para ele sentar. Eu tenho um computador, mas o computador não transmite, não faz a conversão da escrita para ouvido, para o cego poder. Sim. Então, essa escala é binária, é sim ou não, tem ou não tem. E em cima disso a gente tem uma entrevista estruturada, que aí a gente ouve um percentual da empresa para poder qualificar a empresa dentro de uma escala cidadã, que foi a única escala aprovada pelo Inmetro, reconhecida pela Associação Internacional da América de Acreditadores e reconhecida pela Federação Internacional de Acreditação. Essa métrica que mede o S no trabalho, né, ela pode vir a ser um novo ISO social no trabalho. E aí vamos
Qual o caminho de botar uma Pois métrica dessa de pé? Três. Três caminhos que você tem. E tem que trabalhar os três juntos. Comunicacional é o que a gente está fazendo aqui. Isso. Adoção. É uma grande empresa adotar isso como parâmetro. E vai chegar a isso por causa das regras da B3, por causa da resolução 59, eu acho, da CVM, que é o pratique e o explique. E porque é competitividade, no final das contas, também. E por legislação. E por legislação. E nós temos hoje, andando no Senado, o PL 3461 da senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, Sim. que modifica a Lei Brasileira de Inclusão e institui a escala cidadã feita pelo Olga Cos como obrigatoriedade na Lei Brasileira de Inclusão e nas empresas. Essa lei será punitiva? Não. Essa lei será meritocrática. Na medida que o cara tem a escala cidadã e ele entra numa concorrência pública, preço por preço, se ele tem escala cidadã, ele ganha. Ele tem um ponto a mais como desempatador. Certo. Se ele pega um financiamento num banco, ele tem um prazo maior para pagar e uma taxa de juros um pouco diferenciada. Isto o Banco do Brasil está já operando, né? Ele fica medindo qual é a contrapartida de diversidade e inclusão que tem nas empresas, né? Ótimo. Isso a gente está criando uma forma instigante ou estimulante, então, de adoção. De adoção. E para todos os níveis de empresa? Todos os níveis. Você pode trabalhar isso de uma empresa individual, né? Porque você comunicar, você ter atitude, você ter acessibilidade, você ter metodologia, você ter programa, você trabalha desde a empresa individual até uma empresa de muitas pessoas. Né? E é interessante a gente pensar, né, enquanto a lei, porque ela regulamenta, mas enquanto pensar nesse processo todo, de forma orgânica mesmo, né? Que tenhamos isso como iniciativa no dia a dia, né? Nas pequenas ações, para trazer para a viabilidade todo esse processo e todo esse movimento de inclusão que a gente precisa discutir cada vez mais e, para além da legislação, adotar cada vez mais, né? Digo isso trazendo isso para micro e pequenas empresas, numa ação talvez pequena que a gente talvez não consiga de todo fazer um investimento físico por hora, mas que a gente consiga trabalhar na linguagem da inclusão, já é um começo de adoção, né? Esse entendimento é importante, não, presidente? A escala cidadã ela tem 4 níveis, né? E a gente diz que o primeiro nível é a vontade da pessoa. A partir do momento que a pessoa liga para a gente e fala como é que eu coloco a escala em vigor, Bom. A gente começa a trabalhar a empresa. E a gente trabalha a empresa pelo RH. Ótimo. Né? Porque tem, assim, casos emblemáticos, né? Uma diretoria de um banco, o RH chegou e falou, olha, nós selecionamos uma pessoa que tem deficiência e vocês vão entrevistá-lo, a gente indica ele para o cargo. Aí, o rapaz chegou, sentou na mesa, né? E tinha uma mesa com várias cadeiras embora. Os diretores entraram, sentaram, olharam para o rapaz, não viram deficiência nenhuma, imaginaram que ele tinha problema auditivo e começaram a falar alto. Olha. Aí ele falou, desculpe, eu não sou surdo, eu uso uma prótese. Então é assim, a inclusão ela começa pelo RH, né? Outro dia vieram me perguntar se eu tinha algum problema em ter uma pessoa que teve paralisia cerebral na empresa. Eu falei, não.
Porque ele tem uma sequela e tal, ele é apto a fazer o que vocês estão... Então, não tem problema. O cara tem diversidade. Não tem nada a ver com isso. Eu estava dando uma entrevista e aí depois, para o mercado financeiro. Certo. Aí eu falei assim, olha, eu não emprego preto, gordo, muçulmano, judeu, homossexual, não emprego nada disso na minha empresa. Eu emprego seres humanos. A partir do momento que a gente começar a empregar seres humanos e a verificar o valor que ele agrega ao ambiente de trabalho, a inclusão se faz naturalmente. A gente tem que enxergar através da pessoa e dentro da pessoa. E não ver o estereótipo da pessoa. Ótimo. Né? Presidente, a conversa é muito boa e vai seguir. Nós temos 2 blocos ainda. Mas só sugerir que a gente faça um intervalo rapidinho e continuar ainda dentro desse tema, que tem muitas nuances ainda para a gente tratar aqui na nossa conversa também e levar para os nossos telespectadores. Então vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue com o rumo certo na sequência. Combinado? Combinadíssimo. E aí com você de casa também, combinado? Você de casa, você da sua empresa, rumo certo faz um intervalo rápido, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu vou pedir permissão para fazer uma apresentação aqui, quase que numa cópia do que fez o nosso entrevistado na entrada do nosso programa, na abertura, para que você também de casa, você aí da sua empresa, tenha um entendimento e tenha talvez a facilidade de entender quem está aqui conversando com você também. Eu me chamo Sebastião Garcia, eu sou branco, sou quase calvo, eu uso um óculos meio marrom, estou usando uma camisa branca, um terno marrom e tenho o maior prazer de conversar com você aqui no Rumo Certo de hoje e o maior prazer de receber também aqui no estúdio do canal Empreender, o senhor Wolf Koss, presidente e fundador do Instituto Olga Koss. Nós estamos falando hoje, entre outras coisas, sobre inclusão com a pauta principal do ESG, com foco no S. Presidente, nós falávamos aqui no intervalo que a gente tem um déficit dessa questão, né, trazendo para o S aqui dessa pauta, um déficit que precisamos corrigir por uma questão cultural, né, na sociedade de inclusão. Mas, ao mesmo tempo, felizmente, a gente tem discutido muito mais isso e dado mais seriedade a esse tema, porque, felizmente, não tem volta, né? Esse é um tema que, se temos que ser pragmáticos aqui para os negócios, gera competitividade, né? As ações em torno desse tema, mas é porque é melhor para uma sociedade mais inclusa, para uma sociedade melhor também, né? A gente vê esse cenário positivo dessa maneira, do não temos mais volta? Eu acho que é um cenário positivo de não termos mais volta, mas também é um cenário imperativo. Porque na hora que os países, Estados Unidos, União Europeia e Canadá, fazem um passaporte ESG, a gente tem que entender a geopolítica do mundo. Na verdade, o passaporte ESG, ele é uma medida protetiva à indústria e à agricultura desses países, né? Então, a minha observação é que no trabalho, na medida em que a gente tem casos divulgados mundialmente de trabalho escravo, de trabalho infantil, de trabalho vulnerável, a gente passa a sofrer sanções destas comunidades. Uhum. Então, é óbvio, a gente viu agora no Mercosul, a comunidade europeia não querendo firmar mais o acordo com o Mercosul, porque eles querem ter ingerência ambiental e ingerência
dentro do país. Acho que temos que ter regras, sim. A Mãe Terra precisa de um entendimento mundial ambiental e a gente tem que entender que o ESG é um tratado. A governança é um tratado comportamental para os seus acionistas da empresa, diretores de empresa, e um tratado comportamental para os funcionários de uma empresa, né? Certo. O ambiental é imperioso porque na escala alimentar o primeiro que vai morrer é o homem. Vejam os terremotos, os maremotos e essas condições climáticas. E no trabalho, aí sim é um tratado do homem pelo homem, porque na hora que eu tiver acessibilidade, que eu tiver atitude, que eu tiver metodologia, que eu tiver comunicação e que eu tiver programa, eu estou instituindo uma valorização da pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. E com isso, com esse passaporte, eu não vou sofrer multas, entre aspas, das comunidades que vão querer barrar os nossos produtos, e aí é a parte econômica, por trabalho escravo e tal. Simples, pega vaca louca. Não vacinou, teve um caso, para de importar. Aí teve um caso de trabalho escravo, um caso de trabalho infantil, um caso de exploração sexual, um caso de assédio numa empresa, toda aquela cadeia produtiva passa a não poder exportar. Isso é uma preocupação, inclusive, da área econômica, porque nós estamos vivendo isso no dia a dia. A própria não assinatura do acordo Mercosul com a União Europeia se deve a isso. Então, é uma questão para além das paredes da empresa, das empresas, né? Uma questão de governo, de Estado também. Essa é também uma responsabilidade de governo, e como estamos trabalhando nesse sentido. Digo também que você faz parte do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, né, do governo. Como é que a gente está trabalhando em políticas também de inclusão? O Conselhão está muito preocupado com isso. Nós temos tido, com a nossa proposta, que é a Escala Cidadã, apoio muito grande dos membros do Conselhão. Estamos numa fase de resgate de minorias, em resgate do racismo, que é uma violência, né? Nós temos um dever histórico de combater o racismo, temos o dever histórico de abrir as empresas para as mulheres, temos um dever histórico de combater o antissemitismo, temos o dever histórico de preservar os povos originários e temos um dever histórico muito maior que a distribuição de renda, porque a maior deficiência desse país é a vulnerabilidade social. A gente tem 40 milhões de pessoas morrendo de fome, passando fome. Nós somos privilegiados. Todo mundo que está aqui no estúdio é privilegiado, porque a gente saiu de manhã cedo, tomou café da manhã, se locomoveu até aqui, estamos trabalhando. Se o ganho é muito, se é pouco, não interessa, mas a gente está se sustentando. Tem gente que está morrendo de fome, que está morrendo de sede. Nós precisamos resgatar muitas coisas no Brasil. O Brasil é um país continental e, como grande, ele tem problemas grandes. Nós temos que elencar as prioridades, que é isso que se pretende fazer, e ir tentando saná-las uma a uma, né? Então, prioridade é básico, né? E o que eu digo é que a iniciativa não pode ser só do governo. Sim.
e não deve ser só do governo. Na última reunião do Conselho, eu disse o seguinte: somos 400 pessoas, 400 ideias, 400 propostas, todas elas importantes, e a pergunta que eu faço é assim: nós mesmos estamos fazendo a nossa parte? Nós, empresários, estamos fazendo a nossa parte? Isso é um questionamento que pode ter. Eu posso citar, assim, programas de inclusão em empresa que já estão aí há mais de meio século e são programas vitoriosos. Por exemplo, a Fundação Bradesco, ela prepara todos os filhos de funcionários e todos os funcionários para crescer dentro do banco. Ótimo. Então, você tem a própria Vale do Rio Doce, que teve esses problemas ambientais, ela explora no norte, Minas, em que os povos originários recebem um royalty, porque a mina está dentro da terra deles. Isso é uma coisa inédita, que já se pratica no Canadá. Então, nós temos exemplos de empresas que já estão há muito tempo fazendo isso, que são exemplos que devem ser seguidos por todos. O que está faltando, talvez, é comunicar mais e ensinar mais as empresas. Nós estamos agora fazendo um programa de treinamento no SESI, porque eles estão admitindo pessoas com deficiência e surdas. E nós estamos fazendo um programa de treinamento lá, de adaptação. Uma adaptação, você tem que trabalhar a vontade da pessoa, a família da pessoa, por causa da mobilidade, e você tem que trabalhar a coletividade que a pessoa vai trabalhar, porque uma pessoa com deficiência, o tempo dela é um e o nosso é outro. Isso causa ansiedade. Se eu tenho um raciocínio muito mais rápido que o seu e falo muito mais depressa que você, o teu tempo de raciocínio passa a ser diferente do meu. Aí você fica ansioso e eu fico ansioso pela resposta. Esse equilíbrio que a gente tem que trabalhar no ambiente de trabalho. Eu acredito que a inclusão se faz pelo trabalho. E sem entender de que isso é nenhum benefício e nenhum favor, né? Isso tem que ter a mesma linha da conversação. Não, tem um benefício, sim. Não, tem um benefício de aprendizado para a empresa. E isso, estatisticamente, já existem estatísticas, que as pessoas que são mais diversas e que acolhem pessoas com deficiência, elas passam a ter na sua produtividade um ganho maior de produtividade. Olha. Por quê? Porque as pessoas aprendem a ensinar e aprendem a ouvir. Se você for ver, as grandes empresas, elas promovem entre seus funcionários o que pode melhorar no ambiente de trabalho. Várias adaptações de carro, várias adaptações de indústria foram promovidas pela comunicação do funcionário lá da ponta da fábrica de montagem que falou: olha, esse parafuso, se fosse assim, era mais rápido de montar. Então, a gente tem que ouvir e tem que incluir. Ótimo. Agora, não, presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo. Tem uma outra questão ainda. A gente falou aqui de responsabilização e, ao mesmo tempo, não responsabilizar governos, e também que não é um dever, entre aspas, só de grandes empresas, né? Você citou dois bons exemplos aí da Vale e da Bradesco. Do quanto a gente pode trazer isso, ou pode colocar ações em práticas nas pequenas e médias empresas também. Como acontece isso? É uma questão de investimento? É uma questão de custo? Incluir? Não, né, presidente? E pode até ser para algumas ações, alguns programas que exijam investimentos, mas a gente precisa começar a fazer isso pelo entendimento
enfim, estou aqui colocando uma questão para discutirmos no próximo bloco, se você concorda ou não. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e aí seguimos nessa conversa na sequência. Aí convido você de casa também para continuar com a gente aqui, porque nós aqui do Rumo Certo voltamos já já. De volta com o Rumo Certo mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui conosco. Estamos conversando hoje sobre a agenda ESG com foco na questão social, no S da agenda. Está aqui conosco no estúdio do canal Empreender, o senhor Wolf Koss, presidente e fundador do Instituto Olga Koss. Continuamos nessa conversa para lá de produtiva e eu espero que ela seja inclusiva também no sentido de compartilhamento de informação cada vez mais, né? E eu fiz uma provocação na virada de bloco, presidente, do quanto a gente pode ou deve trazer e como as ações também para pequenas e médias empresas. Os impactos já são claros, a gente discutiu bastante desde o primeiro bloco, mas queria começar a agir já no primeiro momento. Se não temos talvez grandes investimentos para fazer em pequenos negócios em termos de inclusão, mas temos condições para, né? E como? Bom, a gente tem que olhar o que é a história, né? É o estudo do passado para a compreensão do presente que depende do futuro. A grande mudança que houveram nos últimos 150 anos, nós saímos do tiar manual para essa explosão de conectividade, interatividade num curto espaço de tempo. Isso transformou todo o planeta, né? E aí a gente vê no Brasil, há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando as indústrias europeias vieram para o Brasil, já existia o ISO. Uhum. E aí o ISO foi rapidamente criado por lei, as empresas tiveram um prazo para se adaptar e aí em toda a escala produtiva da empresa, todas as pequenas, médias empresas individuais tiveram que se adaptar ao ISO para poder ter a escala produtiva. Eu acho que a escala cidadã pode ser um ISO. Uhum. Né? E a principal variável desse nova métrica que a gente propõe é a atitude. E a atitude não custa. Ótimo. A atitude, ela tem que ser ética. Da mesma maneira que o seu filho vê que você, se você jogar um pedaço de papel no chão, coisa que há 30 anos atrás a gente via isso com uma constância, ainda existe. O seu filho chega e pega o papel e fala: papai, não pode jogar papel no chão. Na hora que a gente aplica em qualquer ambiente de trabalho a atitude, a gente leva isso para casa. E aí o multiplicador da mudança de atitude é muito grande. E isso só se faz com resiliência e com repetição. E é isso que a gente propõe. É óbvio que um ambiente de trabalho não é só um bate-papo que a gente está fazendo aqui. Falando um português castiço, o pau come na hora para produzir um programa desse, só vocês sabem as discussões que tem e às vezes até a emoção que e o calor de uma discussão leva. Mas tem que ter o respeito, tem que ter a atitude de respeitar a pessoa como ser humano. Né? Leva um tempo, né? Leva Mas um a gente tempo. está nesse caminho. Não, leva década. Mas se todo mundo fizer a sua parte,
ela vai acontecer e vai melhorar paulatinamente. Pois é. O bom é que o resultado é muito imediato quando se começa a fazer isso. É É paulatino, imediato. mas ele é muito imediato. E aí você começa a mudar a cabeça das pessoas também. Né? Quando você vê um menino com Down, faixa preta de karatê, dando uma aula num céu, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, e ver que a inclusão se faz naturalmente, e ela se faz naturalmente porque aquela aula inaugural que a gente deu, a gente mostrou na prática do que uma pessoa com algum tipo de deficiência é capaz. Porque ele faz uma demonstração perfeita. Então, é isso que vai fazendo a diferença. Nós entendemos que um grande segregador e um grande fator de exclusão eu não falo com a pessoa porque eu não sei como lidar. É simples, eu chego aqui, eu falo aramaico. Você ou vai ter um tradutor na sala ou você vai me ignorar. Por quê? Porque você não fala aramaico. Se eu não sei como lidar com uma pessoa com deficiência, eu excluo. Pensando nisso, nós começamos há 10 anos atrás a fazer corridas de rua. Uma em homenagem ao dia 21/3, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e outra em 3/12, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí as pessoas com deficiência, elas participam, as pessoas com Down participam e o grande público participa. E aí há uma interação entre esses dois públicos. E aí as pessoas começam a conviver. E começam a ter a paciência de ouvir e de ver que essas pessoas são capazes. E é isso que faz a diferença, é isso que faz a inclusão. Ótimo. Onde é que está o grande desafio para a gente incluir essa atitude nos procedimentos que geram a inclusão depois? É educação? A gente precisa nos educarmos mais para entender isso? A gente vem de um processo cultural onde não dava respeito e valor a essas atitudes, talvez, que seja o primeiro passo? Olha, eu acho assim, tudo é um processo de conquista, né? Você vê, a inclusão da pessoa com deficiência começou com as APAES. Por quê? Tanto que aqui a PAES é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse termo nem se usa mais, né? Mas eles precisavam de um lugar para estudar. Então foi criada a PAI. A PAI foi a grande precursora em que todas as empresas que trabalham com inclusão devem respeito e homenagem à PAI, porque ela foi a grande precursora da inclusão no Brasil. Aí temos a Pestalozzi, que são instituições que realmente trabalham com inclusão. Nós vemos que o cego, ele vem numa luta mundial pela inclusão, tanto é que nós temos o Braille hoje, né? O surdo e mudo tem a língua dos sinais, né? A pessoa com deficiência só agora está virando pauta nos últimos 10 anos. E ela começa a virar pauta porque a pessoa com deficiência, a sobrevida dela aumentou muito. Então, por exemplo, uma pessoa com Down, há 80 anos atrás, ela vivia no máximo 20 anos. Hoje ela já vive, a sobrevida dela é 70, 75 anos. Então a pergunta é, quem vai cuidar? Quando faltar o pai e a mãe, quem vai cuidar?
Então, hoje existe uma preocupação em preparar essas pessoas para terem autonomia. Agora, a maior dificuldade que a gente ainda tem é educacional, né? Ter escolas preparadas. Não se faz inclusão escolar por decreto, tem que preparar gestor, tem que preparar professor, eles têm que entender como funciona e tem que estar preparado para funcionar. E eu acho que é a vontade. Se os gestores tiverem vontade de fazer inclusão, se faz. Então, nós vemos hoje que quantas mulheres tem no conselho de uma grande empresa, quantas pessoas pretas tem no conselho de uma empresa. Antigamente, o cara que tinha uma diversidade de gênero, ele tinha que esconder, porque senão ele não subia. Então, esses paradigmas todos, eles estão caindo. Ótimo. Então, é assim, cabe a nós ter programas como o seu. Falar mais sobre isso. E ter a rede e os programas abertos para falar sobre isso. Eu não sei se eu tenho razão em tudo que eu falo, mas eu pratico pelo menos isso que eu falo. E nós temos uma experiência, nós já atendemos 3.600 participantes, 36 mil participantes ao longo de 17 anos. Então, nós vivemos situações diversas e nós estamos expandindo o Instituto para Brasília e Rio para poder criar essas sementes ao longo do Brasil. Ótimo. E promover a inclusão. Ótimo. E a gente começa em casa também, às vezes, né? Ou muito, aliás. Muito. Agora, para além dessa revolução, e que bom essa revolução da cidadania, né? A gente está vivendo uma outra revolução que é a tecnológica também. O quanto a tecnologia ajuda no processo de inclusão também, o quanto ela pode ser uma aliada nesse processo? Ajuda muito, né? Porque você desenvolvendo os programas e tendo uma educação de tecnologia para as pessoas com deficiência. Hoje a gente está descobrindo que um monte de gente com autismo. E por quê? Porque antes você não tinha diagnóstico com autismo. Existe uma projeção estatística que daqui a 10, 20 anos nós vamos ter mais autistas do que pessoas sem deficiência, né? Então você vê, tem exércitos no mundo que tem um departamento de inteligência só com autistas, porque eles ficam analisando fotos. Se essa foto aqui está diferente daquela, eles têm foco. Então, a gente vê os prêmios Nobel de matemática, quantos eram autistas? Então, a tecnologia vai ser um fator grande de inclusão também. Que bom. Se bem que eu acho que nada tira o relacionamento humano. Eu brinco com o meu pessoal assim, vocês mandam um e-mail, acham que o assunto está resolvido. Não está. Liga para a pessoa, porque a pessoa às vezes só vai ler o e-mail daqui a 2 dias. E não é uma questão geracional também, de que os mais novos estão mais adaptados à tecnologia, não. Precisamos estimular esse contato, né? Eu fico incomodado também, às vezes no ambiente de trabalho, que um colega que está a 2 passos de mim me mande uma mensagem. É muito mais interessante que ele se levante, e eu também. Olha, abraço é tudo. Por isso que tem o dia do abraço. É por aí, então a gente precisa estimular essas ações dessa maneira, né? É verdade. A gente precisa e ver a tecnologia sim como uma forte aliada. Também não dá para virar as costas ou criar uma reação negativa à tecnologia, à inteligência artificial. Nós temos no Instituto uma sala em que a gente faz educação de tecnologia, né? São 20 e poucos computadores e a gente monta turmas com pessoas com deficiência e temos um professor para... muitas vezes eles dão aula para o professor. Com certeza. Ótimo. Essa conversa é muito boa. Eu queria finalizar ela
levando para um sonho quase. Quem não queria que fosse sonho? Eu queria estar aqui já falando muito mais de resultado, a gente falou bastante, mas a gente está falando muito mais de ações que precisam ser implantadas para que haja mudanças, né? Quando a gente traz aí para o S da nossa pauta e para a inclusão especificamente. Mas a gente consegue ver, né, vislumbrar no horizonte e não muito longe, um dia em que a gente esteja aqui falando só de resultado, né? A gente é otimista nesse ponto, né? Não? Como é que você vê isso em termos até de adoção das empresas no país afora, pelos trabalhos que você tem acompanhado, de que vamos chegar a um ponto de que falar sobre isso enquanto necessidade já é ultrapassado, a gente já está executando. Eu acho que todas as empresas já começaram a fazer inclusão. De alguma maneira, elas já começaram a fazer inclusão. Tem umas que estão mais à frente, outras que estão iniciando, mas eu acho que o kick-off foi dado, né? Eu fico muito feliz porque nesses 17 anos eu vi esse tipo de evolução. Eu vi empresas empregando pessoas com deficiência, eu vi empresas preocupadas em treinamento. Nós já tivemos em um ano mais de 200 empresas interessadas na escala cidadã. Eu tenho empresas, grandes empresas, que estão num processo de adoção da escala cidadã. E eu quero dizer que a gente vive num mundo conturbado, num mundo de guerra, né? Num mundo em que o respeito humano, a vida humana, está sendo discutido dioturnamente, né? As pessoas não respeitam velhos, crianças. E o que eu quero dizer é que, principalmente o Brasil, é um país muito acolhedor. Se a gente tem uma catástrofe ambiental aqui, o país todo se mobiliza para atender às necessidades. Isso é um exemplo de como o brasileiro pode se mobilizar. O que eu digo é assim, não vamos esperar ter uma catástrofe. Vamos fazer cada dia um pouquinho. E aí nós não vamos ter catástrofes. Ótimo. É a máxima do Beija-Flor que tenta apagar a floresta com uma gotinha por vez. Ele está fazendo a parte dele. A parte dele, é a nossa máxima. Senhor Wolf Kors, foi um prazer enorme e eu volto a dizer, como disse lá na abertura, um aprendizado enorme conversar com você, com o senhor hoje aqui. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem nos acompanhou em casa e das suas empresas também aprendeu muito ou, no mínimo, tenha ficado instigado. Então, fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Volte sempre para conversarmos mais vezes, porque essa é uma pauta que é recorrente, é todo dia, não se esgota. Muito obrigado. Eu agradeço muito o tempo que vocês abriram para a gente falar de inclusão. Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo pela paciência de me ouvir. E quero dizer para vocês assim, faz a parte de vocês, acolham, mudam as atitudes. Nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito a você de casa, você e da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje, edição especial para a gente aqui no canal Empreender. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.